Aqui nós temos uma imagem bem clara de um osso poroso, né? De um osso em que está saudável aqui um osso poroso, então a gente consegue visualizar bem essa estrutura óssea sendo danificada, onde fica bem nítida a possibilidade de uma fratura. Olá, tudo bem? Sou Novalso MedSafe. Estou aqui gravando essa aula para vocês sobre o tema densidade mineral óssea e atividade física. É um tema que eu venho estudando já há muito tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa aula. E ele vai ser disponibilizado também para todos os meus alunos, as pessoas interessadas principalmente na educação física e também da área de saúde e medicina. Para quem não me conhece, eu me formei em educação física, já fiz 2 especializações, mestrado, doutorado, e pós-doutorado. Inclusive esse tema foi assunto do meu mestrado, eu fiz na Católica, na Universidade Católica de Brasília. E desde 2000, eu já venho, 99, 2000, venho estudando muito esse tema de osteoporose, até porque é uma doença cada dia mais comum. Eu estou desde 2008 no ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário de Brasília, onde fiz meu doutorado lá e pós-doutorado também. Então eu gosto muito dessa área de hematologia, né? Inclusive já escrevi até um livro sobre esse tema, né? Voltado para treinamento de força, né? Para quem não conhece meu livro, eu tenho o capítulo 2 do livro sobre essa temática de osteoporose e atividade física. Eu sou também idealizador do MedSafe, né? Justamente um método de busca avaliar o ser humano de uma forma sistêmica, integral, onde a gente tem uma plataforma, chamada Plataforma Safe. Se você estiver interessado em fazer o seu check-up, inclusive gratuito, você basta ir lá no meu Instagram, né, Dr. Sandor Bálsamo Zecim, fazer o seu check-up, que justamente a gente está utilizando para ajudar as pessoas de uma forma geral. E vamos direto à nossa aula. Falar de osteoporose é muito interessante porque é uma doença muito comum, principalmente com o envelhecimento, né, das pessoas. E ele tem uma característica realmente predominante em mulheres. No entanto, como o ser humano vem vivendo mais, a população brasileira já tem uma expectativa de vida de mais de 76 anos de idade, realmente é uma epidemia, um problema de saúde pública. E tem vários pontos importantes sobre a atividade física, principalmente a redução do risco de fratura, risco de queda. A atividade física tem realmente um papel muito importante nesse sentido. Tá bom? Vamos lá para os nosso slide para você poder visualizar o que nós temos aqui de importante em relação a este material. Seguindo então aqui na nossa apresentação, aqui eu mostro para vocês um pouquinho do meu currículo para vocês, né, onde eu falo essa questão de onde eu atuei, onde eu trabalho, nas nossas publicações científicas, tem vários artigos sobre esse tema também, e trabalhando também no Hospital Universitário do Brasília, onde eu aprendo muito, sou professor também convidado da disciplina de manejo interdisciplinar da artrite reumatoide com a doutora Alicia, e tenho realmente contribuído muito por lá e aprendido lá também. Sou professor do Neuro também já há muito tempo, e aí o MedSafe. Então essa imagem mostra muito bem o que eu quero falar para vocês. Ela aborda, né, inclusive a minha mãe aqui onde uma imagem do livro, onde vocês podem perceber que tem aqui o exercício de crucifixo, né, onde tem um halter, e aqui a imagem do osso específico onde está sendo estimulado. Por aqui você percebe claramente que a única área do corpo que está sendo estimulada aqui é esta, ou seja, o exercício tem um estímulo sítio específico. Se eu estimulo esta região, ela estimula esta região. Então não adianta eu estimular, achar que esta atividade vai estimular, por exemplo, o colo de fêmur, que não vai. Tá bom? Isso é um ponto já interessante da nossa aula. Ou seja, onde você estimular vai ter resposta. Por isso você tem que entender qual é o exercício, qual é o gesto motor, qual é o movimento, qual é o músculo, qual o osso também associado. É importante mostrar que existe uma grande questão de saúde pública. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, em 2000, 60 bilhões de dólares investidos. Fraturas, 40% das mulheres terão, 30% dos homens também terão fratura. A incidência de fratura é maior do que câncer de útero, ovário e mama, e também dos homens em relação a câncer de próstata. É interessante destacar que
25%, né, de fraturas ocorrem principalmente vertebrais, e a perda de massa óssea vai acontecer em 50% das pessoas quando chegarem a 70 anos de idade. Aqui nós temos uma imagem bem clara de um osso poroso, né, de um osso em que está saudável aqui um osso poroso, né, onde a gente consegue visualizar bem essa estrutura óssea sendo danificada, onde fica bem nítida a possibilidade de uma fratura com o passar do tempo. Esse é o exame de densitometria óssea, o indivíduo fica deitado e ele vai escanear diversas regiões do seu corpo, como colo de fêmur, quadril, a região da coluna e também o antebraço, dependendo. E o que você precisa saber? Né? Nós temos aqui medidas em gramas centímetro quadrado, onde você tem o chamado T-score, que é a medida para o indivíduo, e o Z-score, ou seja, quanto ele está aquém daquela medida padrão para ele. Vamos ser mais específico aqui. Aqui, o que a gente precisa saber? O osso normal seria o 0, esse desvio padrão estando menos 1 até menos 1, 2.4.9, né? Ou seja, até esse valor seria uma osteopenia, e osteoporose seria um valor maior que 2.5, onde já temos aí bem instituídos esses valores desde 1984, né, pela publicação da Organização Mundial de Saúde. E aqui no meu livro, né, eu mostro bem o que acontece. Nós temos um pico de massa óssea até os 20, 30 anos de idade, tem um platô de massa óssea até os 40 anos, principalmente tanto para homem quanto para mulher, mas você percebe claramente, aqui ó, o gênero feminino, as mulheres, elas têm o menor pico de massa óssea, ou seja, menor quantidade de osso acumulado com o tempo, e do que os homens. No entanto, ambos têm uma estabilidade, e a partir dos 30 a 40 anos uma perda similar. No entanto, nessa idade da menopausa, existe uma perda maior das mulheres em relação aos homens, principalmente devido à menopausa, à redução da produção do estradiol. No entanto, é muito comum acontecer o risco maior de queda de fratura, tanto em homens quanto em mulheres. Essa imagem mostra muito bem. Quanto maior a massa óssea, mais baixo é o risco de queda. Menor a massa óssea, maior o risco de fratura. Na verdade, falei queda, mas é fratura. Ok? Então é importante avaliar isso, porque isso está ligado à osteoporose também. Ok? Muito bem. O que nós temos aqui? O primeiro trabalho, eu gosto sempre de trazer qual é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho foi mostrado por Nielsen, um trabalho já de 1966, onde já é citado aqui um congresso, aqui a publicação em 71, onde ele comparou 64 atletas com indivíduos, no caso, que não faziam atividade física. Além de mostrar que eles tinham maior massa óssea dos atletas, aqui é um ponto interessante. Eles tinham a maior massa óssea também no segmento, né, na verdade, na perna dominante. Ou seja, não só em estrutura geral, mas principalmente essa questão sítio específica que eu citei para vocês. Ok? E esse trabalho aqui, publicado no livro do Macardo, né, da Barbara Drinkwater, mostra muito bem essa questão. Eu gosto muito de colocar em prova, né, essa imagem. E aqui a gente tem o quê? Uma imagem 0, onde tem essa linha aqui, que é a linha do grupo controle, onde mostra esse primeiro grupo, né, de corredores, onde tem um percentual de massa óssea. Percebam que na região da coluna, os corredores têm 10% mais de massa óssea do que as pessoas, no caso, que não fazem atividade física. E aqui tem um detalhe interessante. No rádio, é pior do que o controle, porque o corredor não estimula esta região, o que mostra, mais uma vez, a questão sítio específica. Aqui a gente tem uma região do fêmur, onde é estimulada, tem em torno de 7 a 8% maior que o controle. E aqui a gente vem para a natação. A natação, principalmente nessa época, onde era estudada, na década de 90, final da década de 80, as mulheres não faziam, né, principalmente na musculação, treinamento de força. Perceba que tanto a coluna vertebral quanto o rádio é menor do que o controle, e apenas o fêmur é maior. O que mostra, mais uma vez, que sem estímulo, principalmente de impacto, a massa óssea não é estimulada. E na natação a gravidade é 0. Então nadar, principalmente nessa época, sem fazer treinamento de força, era prejudicial para as nadadoras, o que é uma realidade já há muito tempo, já que toda modalidade esportiva se faz treinamento de força. Ok? Tranquilo? E aí fica bem claro que o indivíduo que faz treinamento de força, principalmente os halterofilistas, tem grande massa óssea em todos os segmentos, coluna, rádio e fêmur. Por quê? Porque o treinamento de força tem uma característica de trabalhar o corpo como um todo, de forma sistêmica aqui, né? Tanto o membro inferior quanto o superior. E essa imagem chama muita atenção, que é esse estudo do Dinac, de 96, onde mostra que levantadores de peso podem ter até 40% mais de massa óssea, principalmente o osso, característica trabecular, que é característico principalmente do colo de fêmur e quadril.
E aqui os jogadores de futebol 20% e lutadores também 20 a 30%, maior do que o grupo controle. Ok? E aqui a gente tem uma imagem também muito interessante que mostra dois tipos de atletas, né? No caso aí, né, o fisiculturista, no caso o levantador de peso, que o Dr. Hatch fez bem famoso, pegando aí meia tonelada de agachamento. Percebam que esses indivíduos, eles têm uma grande estrutura muscular e óssea também, ou seja, a musculatura ela acompanha, né, ela estimula, ela faz com que você estimule também a massa óssea. Agora, o que eu sempre falo, não é de um dia para o outro, não foi de um dia para o outro que essa massa óssea aumentou. Ela vem gradativamente sendo estimulada com o passar do tempo. Esse trabalho eu gosto bastante, né, de destacar, porque existe uma relação da força com a massa óssea e também aí com a sarcopenia. É um grupo aqui de Brasília, né, do professor Ricardo Moreno, aqui com o professor Ricardo Jacó também, com 246 indivíduos. Eles fizeram DEXA com essas pacientes, onde avaliaram a massa óssea, a massa gorda e a força de quadríceps pelo isocinético. O grupo com sarcopenia era um grupo onde tinha existe um marcador interessante em relação à sarcopenia. Menos 5,45 kg por metro quadrado, né, no caso aí de massa muscular, comparado com as não sarcopênicas. Um grupo menor e maior massa muscular, uma relação aí por metro quadrado. Então o que foi mostrado? As mulheres sarcopênicas, nesse caso com menor massa muscular, tinham menor massa óssea de corpo total e trocânter. E existia uma relação direta, quanto menor a força muscular, menor a densidade mineral-óssea. Muito interessante, mostrando essa relação de força e massa muscular. De uma forma mais simples, nós já fizemos isso aí já há quase aí 18 anos atrás. Na época nós fizemos testes bem simples, como sentar e levantar, onde todo mundo tem uma cadeira, até 6 minutos de caminhada, onde precisa praticamente de um cronômetro, e nós já estávamos mostrando que existia uma relação. Quanto menor o número de vezes, repetições, sentar e levantar, e a distância percorrida no teste 6 minutos de caminhada, menor era a massa óssea do colo de fêmur. E um outro trabalho também que nós mostramos foi que quanto menor a força de pressão manual, menor era o hand grip. Por isso que eu sempre falo que a minha mão é um hand grip. E quanto mais prático, mais fácil, né, mais reprodutivo, né, os testes eles são melhores. E por isso na minha vida toda eu sempre fiz testes simples, práticos e rápidos, onde eu não preciso de tecnologia, mas que realmente podem predizer muita coisa. E nos trabalhos prospectivos, o que a gente pode dizer? Nós já sabemos que o ambiente, né, é importante, sim, mas aqui a gente tem um componente genético, o equilíbrio muscular, a parte hormonal e nutricional impacta muito, né, na genética da massa óssea, e a gente tem esse mecanismo, um efeito piezoelétrico, onde a atividade física pode ser estimulada pelo estímulo mecânico, ou seja, por exemplo, um salto, ou pela própria contração muscular, quando você faz, por exemplo, um agachamento, onde você tem aí uma estrutura osteotendínea, essa imagem está no meu capítulo do meu livro, e aqui a gente tem um efeito chamado piezoelétrico, ou seja, toda essa estrutura ela vai ter benefício, ela vai ter estímulo, resposta elétrica quando ela é estimulada, né? Na verdade, isso foi criado por Wolff já no início da década de 1900, onde Wolff, se não me engano, 1870, Wolff já falava isso. O osso ele já é estimulado quando você tem todo um efeito elétrico. Ele se adapta. Quanto menos estimulado, né, menos ele se adapta. Por isso, indivíduos acamados, eles tendem a reduzir massa óssea, porque eles não são estimulados e você tem aí um aumento principalmente da calciúria, ou seja, uma excreção do cálcio, porque você não estimula, então você perde cálcio excessivamente e também elimina, ok? E aí você tem uma ação do osso, onde você aumenta muito a ação da célula osteoblástica, ou seja, formadora de osso, e você aumenta o osso também. Um outro ponto interessante, e eu já destaquei desde o início, o osso ele é estimulado especificamente, ou seja, eu cito aqui, os princípios dos benefícios da atividade física para a massa óssea está associado diretamente à tensão muscular, estresse mecânico envolvido na musculatura associada. Eu estou fazendo esse antebraço? Sim, e por isso que ele tem resposta de massa óssea. O meu colo não está sendo estimulado, então ele não aumenta a massa óssea, ok? E aqui a gente tem uma imagem muito interessante, onde você tem origem e inserção, principalmente onde você tem a flexão de cotovelo, aqui por exemplo, o rádio sendo estimulado, justamente pela questão do bíceps em si. Muito bem, eu gosto bastante desse trabalho, que é o trabalho da Kerr,
onde tem um trabalho bem interessante, bem inteligente, onde ele vem mostrando que, olha só a ideia dessa mulher. Ela vem no lado direito dela, ela utilizou nos pacientes o seguinte, o lado direito, né, ou o lado controle, era um lado que não fazia atividade física na mente força, o outro lado fazia. Um lado fazia 20 repetições, que era um grupo, e o outro lado não fazia. E o outro grupo fazia 3 séries com 8 repetições, ou seja, mais intenso, e tinha um lado controle. O que mostrou com os resultados aqui? A densidade mineral óssea do protocolo 1, ou seja, com menor intensidade, não teve diferença com o lado controle. Não teve diferença com o lado controle. E esse lado controle foi justamente aquele que não fez atividade. Tranquilo? Tudo bem? Aqui nós temos um outro estudo interessante, um outro grupo interessante, onde ele vem mostrando que os indivíduos que fizeram um treinamento com maior intensidade, ou seja, com 8 repetições, 3 séries, tiveram sim um maior efeito no lado treinado. E um protocolo não teve diferença com o outro. Muita gente me pergunta por quê? Porque é o seguinte, o lado que, mesmo que não tenha, né, um lado treinado com 20 repetições, ele teve um pequeno resultado. Né, não o suficiente para ser do lado controle, mas foi o suficiente para não dar diferença do grupo, né, que treinou com maior intensidade em relação aos outros indivíduos. Então, parece que nesta época, né, esse estudo aqui, se não me engano, é de 99, existia uma tendência a treinarmos com mais intensidade. Só que, né, um pouco mais à frente, surge esse trabalho, que na minha opinião é um dos melhores trabalhos, que é do Bem Bem, né, onde é um trabalho de 40 semanas, feito em 2011. Tanto estudou homens quanto mulheres. Foram 40 semanas de treinamento, onde tinham 4 protocolos. O primeiro protocolo, 80% de URM, 2 vezes na semana. Segundo protocolo, 40% de URM, 2 vezes na semana. Terceiro protocolo, 80% de URM, 3 vezes na semana. E o quarto protocolo, 40% de URM, 3 vezes na semana. Eles conseguiram equiparar os 3 grupos em relação ao volume de treinamento, até para não ter uma variável, justamente porque eles queriam verificar qual era a melhor resposta em relação à intensidade do treino e à frequência semanal. Interessante, os 4 protocolos tiveram a mesma resposta em relação à densidade mineral óssea na lombar e no fêmur. No entanto, o protocolo 3, gente, que é o protocolo mais intenso e também com o maior número de vezes na semana, reduziu massa óssea. Agora você imagina a sua mãe e sua avó treinando por 40 semanas, tá ok? Sem faltar, porque isso tudo não pode faltar. Durante 40 semanas, ou seja, quase aí, diríamos, treinar de janeiro até outubro, direto, sem parar. Ok? Então já é uma interessante observação que não é interessante treinar 3 vezes na semana, sem pausa. Parece que isso até reduz massa óssea. E os homens tiveram um aumento aí de massa óssea lombar. O protocolo era extensão e flexão de cotovelo, puxada, remada, extensora, flexora, abdutora, adutora e leg press. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual protocolo você recomendaria para sua mãe e para sua avó? Sendo que a gente sabe que a maioria das mães e vós não treinam e não gostam. Eu sempre faço essa pergunta. Porque os tarados em musculação gostam sempre de botar, não, quanto mais intenso, vamos dar porrada. Será? Tá bem claro, né, gente, que a sua mãe e a sua avó que não treinam vão querer treinar com menos intensidade e menos vezes na semana. E tem gente até me pergunta, será que tem algum protocolo uma vez na semana? Então, assim, a ideia é quanto menos eu puder fazer e gerar um bom resultado, melhor. Por isso que eu gosto muito desse trabalho e quebra o trabalho da Kiara anterior, mostrando que é só intensidade para ter resultado. Ok? Seguindo em frente, outro ponto importante é que o exercício em si reduz 40% de queda. Lembrando que o equilíbrio é sistema visual, auditivo e neuromuscular. Quando você não enxerga bem, você bota um óculos. Quando você não ouve bem, você bota um aparelho auditivo. E como é que você melhora o sistema neuromuscular? Fazendo treinamento de força, né, e atividade física. Mas nesse caso específico, do estudo da Greg de 2000 já mostra que só o fato de fazer atividade física diminui de 20% a 40% o risco de queda. Ou seja, isso é um ponto muito importante para ser destacado. Falando aqui dessa parte final específica,
onde eu trago o meu trabalho de mestrado, em que publiquei na Revista Brasileira de Reumatologia em 2013, mostra que nós comparamos um grupo fazia treino, ninguém treinou ninguém. Nós pegamos um grupo e íamos nas academias e falamos, você faz musculação, qual é o seu protocolo, você treina há mais de um ano, ok, entra. Hidro, mesma coisa. E o grupo controle que não fazia atividade pelo menos há 6 meses. O que nós mostramos, né, que eu sempre brinco com esse trabalho, que eu achava que a musculação ia ser a melhor coisa do mundo, ia destruir, ia ser fenomenal, e a gente não encontrou diferença nenhuma, gente. É impressionante, tudo o grupo de musculação e de força foi igual. Por isso que é importante ter um grupo controle, né? E aí eu sempre bato palma pro meu orientador de mestrado, Martim, que ele falou, Sano, vamos fazer um grupo controle. Imagina eu defendendo a tese de mestrado, falando, gente, comparando aqui do controle, 1. Pô, que tese é essa? Por isso que é bom ter um grupo controle. Em relação à força e o grupo controle, que não fazia atividade, nós encontramos diferença significativa no corpo total, na coluna lombar e no fêmur. Nos demais não tiveram diferença. E na hidrocontrole, corpo total, lombar e quadril total. Ok? Aqui eu descrevo também, no artigo que eu vou passar para vocês, o grupo controle teve realmente um percentual maior, né, em relação a sítio específico de osteoporose em relação aos outros, mas nada significativo. Então, resumindo aqui o trabalho para vocês, eram 15 indivíduos fazendo treinamento de força, mulheres no caso, na pós-menopausa, 20 hidro e 26 controle. Pelo menos um ano de treinamento antes do estudo e o grupo controle 6 meses sem exercício, todos em terapia de reposição hormonal e aí uma dose aí também para manter um padrão em relação à dose de estrogênio. Os resultados foram similares em todos os sítios do hidrocontrole e aqui a diferença em relação ao grupo controle e força, como já destaquei previamente, no corpo total, fêmur e coluna em relação ao controle na força e corpo total, coluna e quadril do controle. E aqui eu tenho também no meu livro uma pirâmide dos exercícios mais recomendados em relação ao treinamento de força. Treinamento com peso mais recomendado, treinamento de força, esportes, corrida, caminhada e por fim a natação. Não é porque não tem impacto. Não significa que você não deve fazer musculação. Você deve fazer, natação, mas tem que complementar com treinamento de força. Poucos são os trabalhos ainda até hoje com a ginástica, tem no máximo 6 trabalhos, não tem muitos trabalhos, até porque não tem tanto efeito, por isso não tem tantos estudos. Ok? Então aqui eu tenho uma tabela no meu livro, onde eu trago de uma forma bem didática o movimento anatômico, o exercício de musculação, qual é o músculo atuante, né, para a melhora do estímulo osteogênico e aqui os estímulos osteogênicos em relação ao sítio específico, ou seja, qual o osso. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui de abdução de quadril. Exercício de abdução de quadril em pé, trabalho glúteo mínimo e trocanta maior e fêmur, onde é estimulado o osso específico. Isso é uma forma didática, né, para as pessoas. E aqui uma imagem, por exemplo, flexão de quadril, onde eu mostro aqui o osso específico. Eu achei genial, né, quando eu criei isso aqui, onde eu trago toda uma metodologia bem prática e fácil para você. Porque lembra que em 2000, 2003, 2004, ninguém falava sobre isso. Então eu tive que criar uma metodologia. Todo mundo me criticava porque eu fazia musculação. Como hoje no Método SEI, falo de mente e corpo e tal, as pessoas ficam criticando, né? E por isso que eu sei que vai dar certo. Então eu sempre falo isso, quando você é pioneiro em algo, você tem que embasar. E o Sandor ele é muito cético. Quando ele fala de alguma coisa, ele estuda muito. E nessa época eu fui buscar tudo que existia de melhor em relação à massa óssea. E aí eu criei toda uma metodologia específica, por exemplo, no leg press, onde eu mostrava essas imagens, que lembro que as senhoras não queriam fazer exercício nenhum, e eu mostrava essas imagens e criava toda uma metodologia. Por fim da nossa aula, nós temos 2 tipos de benefício, os benefícios diretos e os benefícios indiretos. Eu gosto de falar dos benefícios diretos, né, porque a gente pode melhorar de 1 a 2% de massa óssea um ano, inclusive ter manutenção. Então, lembrando, após 30 anos, você vai perder 1% de osso ao ano. Então, se eu fizer um treinamento com você de 1 ano e você não melhorar nada de massa óssea, como aconteceu diversas vezes comigo, vale a pena treinar? O que você acha? Claro que vale. Você não piorou o osso, você teria piorado 1%. E o mais importante, você não caiu. Porque os medicamentos até melhoram massa óssea, mas não reduzem risco de queda. Por quê? Porque não melhoram força. Então, lembrando, você tem que pensar no benefício direto e no indireto. Além disso, temos outros benefícios, como a melhora da coordenação motora, a redução de doenças cardiometabólicas
e também, ao mesmo tempo, todo o benefício geral, sistêmico, a parte mental, emocional, física, força, flexibilidade. Por isso que eu sempre gosto de destacar que os benefícios indiretos são mais importantes que os diretos, que pode ser que seu aluno não melhore massa óssea. Tá bom? Independente, ele pode até ter piorado, mas se ele não caiu. Então tem gente que pode até melhorar a massa óssea e cair. Então tudo isso tem que ser muito bem destacado, muito bem evidenciado, porque como eu já apanhei muito na vida, né, muitas pessoas chegavam e falavam, mas eu não fiz um treino de 1 ano, não melhorei nada e tal, não valeu a pena, e eu não sabia como sair dessa. E aí eu criei toda essa metodologia para mostrar que sim, é importante fazer. E o exercício melhor que existe é esse, agachamento. Trabalha toda a estrutura lombar, quadril, quadríceps, reduz queda, melhora a força. E é aqui que você levanta da cama, levanta do banheiro e sai de carro. Então tem que fazer agachamento, ok? Então, concluindo, a força muscular é importante aptidão, é uma importante aptidão física relacionada à massa óssea. É importante lembrar que quanto menor a força, menor a aptidão física, menor a funcionalidade. Nós sabemos que o exercício é um importante remédio, importante preditor para a saúde. A dose nós não sabemos ainda, mas sugiro constância, frequência, pelo menos 2, 3 vezes semanais, manter a maior movimentação no dia a dia. Nós já sabemos também que o número de passos semanais estão relacionados à redução do risco de queda, ou seja, manter uma pessoa ativa. Mas eu quero destacar para vocês um ponto importante, né? Qualquer coisa, manda e-mail para mim, meu site aqui é métodosafe, né? .com.br, meu e-mail aqui é sandorbalsamo@gmail.com, ok? E aí eu trago vocês novamente aqui para a nossa tela de transmissão, para vocês me verem aqui novamente também. O que eu acredito, né, que seja importante agora é que vocês tenham em mente medir, meçam, testem, façam o teste de força de pressão manual, um excelente preditor, né, de capacidade funcional, de funcionalidade. Faça os testes sentar e levantar, né, comece a avaliar o indivíduo de uma forma sistêmica integral, que é importante. Então, se você não mede, você não sabe. Como é que uma academia hoje não faz um teste sentar e levantar com o idoso? Não faz um teste de equilíbrio? Simplesmente um teste de equilíbrio. Olha para uma parede, é preditor importante de mortalidade, várias meta-análises mostrando isso. Né? Então, se você quiser usar a plataforma Safe, ótimo, mas pelo menos use alguma coisa. Tá bom? Então, de forma geral, está mostrando a importância do treinamento de força ser sítio específico, ser constante, pelo menos manter a sua massa óssea, e pode ser importante aí atividade para reduzir o risco de queda. Daí é importante de fazer o treinamento de força, e principalmente o treinamento funcional, né, trabalhando com linha, trabalhando com equilíbrio dinâmico, estático. Tire o seu aluno só do leg press, da extensora, bota ele para fazer exercícios funcionais no seu dia a dia também, tá bom? Espero que tenha somado essa aula. Lembrando, de qualquer pergunta lá, você pode mandar um e-mail direto a mim, sandorbalsamo@gmail.com, entrar no meu site, métodosafe.com.br, para tirar dúvidas também, e mais informações do Método Safe estou à sua disposição. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.